Saudações, bem-vindos a mais um programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje temos como convidado o Dr. Damião Kumbana e juntos iremos analisar as nuances jurídico-legais sobre o processo submetido pelo Ministério Público contra o candidato presidencial Venâncio Mondlane e as suas consequências do mesmo processo. Dr. Kumbana, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite e desde já, doutor, conforme diz na gíria jurídica, este processo tem pernas para andar? Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade que me concede de interagir com os telespectadores a respeito deste assunto, que é um assunto do dia, é um assunto da vida de muita gente, é um assunto das nossas vidas. E quanto à questão que me coloca sobre se este processo tem pernas para andar ou não, qualquer processo judicial, o pressuposto é de que tenha pernas para andar. Agora, o que acontece é que as vicissitudes inerentes a este processo é que determinam se as pernas que esse processo tinha para andar mantêm-se firme ou, a dada altura, teriam de ceder. No caso em concreto deste processo instaurado pelo Ministério Público, tal como qualquer processo em direito como tal, ele tem pernas para andar, porque pronto, tem um autor, tem um demandado, tem a causa de pedir, está lá. Agora, talvez o problema que se colocaria é se esse processo é oportuno ou inoportuno, por uma razão muito simples. Quem o instaura, por qual motivo ou por quais motivações e qual é o propósito, e mais se, ou mesmo que estes elementos todos estejam reunidos, a questão que se colocaria é o período em que essas investidas têm lugar é o mais apropriado ou não, porque direito não basta direito desenquadrado do tempo. Então, em termos de ter pernas para andar o processo, em condições normais, teria pernas para andar, mas há tantos outros aspectos que podem determinar para que este processo efetivamente não ande. E um desses processos, aliás, um dos pressupostos que pode de facto pôr em causa toda esta amabilidade do Ministério Público para com o Estado tem a ver com o facto de nós estarmos aqui em sede de matérias, quer queiramos, quer não, são matérias de natureza política. E quando os inventos aparecem incrustados de uma componente política muito forte, como é o caso, então aí sim há uma necessidade de as instituições acautelarem-se em cada passo que vão dando, sob o risco de as vicissitudes políticas, no caso que o país está a viver, virem de facto a transformar, no caso o Ministério Público, numa instituição que aparentemente poderá ter agido com muita imprudência, uma imprudência de certa forma até muito irresponsável. E eu me explico. É necessário que se tenha os pés assentes para cada invento em que qualquer um de nós em que estiver envolvido. O Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, tem de acompanhar os ventos que estão a soprar neste país, do Rovuma ao Maputo, entre aquilo que se diz e aquilo que não se diz. Então, na minha ótica, o que está-se a verificar é que parece que o Ministério Público está agindo de forma, primeiro,
precipitada, atrapalhada e, de certa forma, muito arriscada. Por quê? Vejamos, o Ministério Público instaurou esses processos, o pressuposto da responsabilidade civil, que é o processo que já veio à tona, não é? É o dano. E esse dano, acredito que, por tudo aquilo que se tem estado a falar aí, emerge das manifestações que foram convocadas pelo candidato, no caso, Venâncio Mondlane. E é aqui onde é imperioso que se tenha em atenção que toda esta problemática que envolve as manifestações não há como desassociá-la da componente política. As eleições são um ato político de qualquer Estado, certo que tem a componente ética, a componente social, mas efetivamente nós estamos aqui perante eventos políticos que, pelas suas próprias especificidades, muitas das vezes até se sobrepõem ao direito formal como tal. Portanto, pode-se subentender que o Ministério Público esteja a ser um player a favor de uma das partes? Da forma como o Ministério Público tem se comportado nos últimos tempos, principalmente nesta matéria relacionada com as eleições, e de forma específica com o candidato Venâncio Mondlane, efetivamente seria necessário um grande exercício para ter uma conclusão distinta dessa. O Ministério Público está, eu já pude me pronunciar de outras vezes, que efetivamente o Ministério Público está a agir como se estivesse a cumprir não aquelas suas agendas preconizadas na Constituição da República e na demais legislação que rege o funcionamento do Ministério Público, Procuradoria da República, por aí em diante, mas está a agir em benefício de algum ou de alguns dos sujeitos envolvidos neste processo das eleições. Mas se não vejamos, se não vejamos, desde o período da campanha eleitoral, ou não sei, se eu peço desculpa se eu me equivocar, período do recenseamento eleitoral, período da campanha eleitoral, foram submetidos pelos partidos políticos, principalmente ligados ao próprio candidato Venâncio Mondlane, muitas participações de muitos inventos, de muitas irregularidades, até de índole criminal, que marcaram esses processos todos. Só que, para a estranheza da sociedade, é que nenhum desses processos teve a promoção, ou pelo menos se houver, ninguém a conhece. Entretanto, estamos perante eventos muito recentes, muito mais novos, aos quais parece que o Ministério Público tem um interesse especial, tem pressa especial. Quer dizer, o mesmo Ministério Público que é preguiçoso nos processos, o mesmo Ministério Público que não tem pressa em outros processos, o mesmo Ministério Público que não ouve, não vê. Então, mas quando se trata deste candidato específico, tudo o que diz respeito, mesmo quando não solicitado, ele toma a iniciativa. Eu me recordo que semanas antes, o candidato Mondlane apareceu na praça pública a reclamar que tinha vencido as eleições. O Ministério Público meteu-se logo numa corrida para ir dizer que não, que devia
manter aquela calmia, que não sei isto, mas aquilo, não sei quantos para aí. Inclusive fez alguns comunicados que foram divulgados na imprensa, não sei quantos, a chamar a atenção, inclusive até a fazer ameaças. Portanto, um pronunciamento impróprio para um órgão desta envergadura. Para um órgão, para talvez, chamam de timing, tempo. Tempo. Há períodos em que as instituições precisam de serem comedidas. Sem serem negligentes, precisam de serem comedidas. Por quê? Nestas coisas de política, é como a legislação comercial. A legislação comercial evolui todos os dias em função dos players que estão no mercado. Então, em política também, as coisas evoluem muito rapidamente. Veja só que, na mesma semana que o Ministério Público até se dá ao luxo de divulgar as suas pretensões indemnizatórias ou compensatórias para com o Estado, tendo como sujeito, nesse caso, a demandar o Venâncio Mondlane. Logo a seguir, no dia seguinte, o Presidente da República aparece a dizer que pretende conversar com aquele mesmo candidato. E logo a seguir está-lhe a endereçar um convite para que ele seja uma das pessoas que tenha de estar lá para tratar de quê? Tratar assuntos da nação. E como fica o Ministério Público nesta situação? E é aqui quando eu sempre defendo que assuntos de índole política, as instituições devem, como é que se diz, serem cautelosas. Devem ser cautelosas. Pronto, esta semana na minha página de Facebook eu até dava exemplos da rapidez e avidez com que, por exemplo, no Brasil assistimos aquele espetáculo de Sérgio Moro, de um lado para o outro, a correr atrás do atual chefe do Estado, do Lula da Silva. Ele correu, mas aquilo era mais política do que direito. Resultado é que quem se embateu contra a parede foi o juiz. O Sérgio Moro. O Sérgio Moro é que se embateu contra a parede. A justiça é que foi contra a parede. Por quê? Politicamente, o Lula da Silva voltou e é chefe do Estado do Brasil. Também dava exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos da América com os processos que foram instaurados contra o Donald Trump. Instaurou-se aqueles processos todos, diabolizou-se Donald Trump de todas as formas e feitios, só que o povo norte-americano queria Donald Trump para voltar ao poleiro. E lá está. E a gente pergunta, de como é que ficam aqueles processos todos, se não estou em erro, mais de 200 processos que foram instaurados contra Donald Trump. Em alguns casos, até a legislação americana teve de ser mexida para, efetivamente, não passar piores vergonhas em relação à condição ou à qualidade da pessoa, nesse caso, de Donald Trump. Mas, então, no nosso caso também, é necessário que tenhamos, o Ministério Público devia ser cauteloso. Por quê? Os factos pelos quais o Ministério Público está a demandar Venâncio Mondlane, são factos que não morrem hoje. Se não se demanda hoje, pode se demandar amanhã, depois da manhã. Quando digo amanhã, até posso dizer este ano, próximo ano, quer dizer, aquilo não... A lei é clara quanto a isso. A lei, como é que aquilo não prescreve de um dia para o outro. Não. Portanto, havia toda a necessidade, toda a cautela para que esta matéria fosse acautelada na sua componente política, ficasse esclarecida a componente política do problema, para que a componente jurídica pudesse agir sem riscos, sem entraves que começam a emergir. Porque para o Venâncio ter de vir para aqui, a primeira coisa é que o Estado terá de se dar ao luxo de lhe criar condições de segurança, não segurança pessoal, até segurança jurídica em relação a estes processos. Por quê? Está-se a
publicitar muito o processo de responsabilização civil, mas tudo indica que há um processo de responsabilização criminal em sede do qual se encontra detido um cidadão de nome, só me recordo, Cingano, só me recordo isso. O presidente de um partido. Exatamente. Ora, se os fatos que determinam para que Cingano esteja neste preciso momento detido na cadeia, numa das cadeias, não sei aonde, são os mesmos que o Ministério Público imputa ao candidato Venâncio Mondlane. Ou seja, existe um mandato de captura à espera que Venâncio Mondlane mostre a sua cara para poder ser executado. Portanto, ora, será que é o chefe do Estado que vai desempenhar esse papel de se fazer ele de isca para Venâncio Mondlane vir para o Ministério Público ir buscar? Está a dizer que o possível encontro pode estar minado por conta destes processos que correm contra ele e principalmente pela prisão de um dos coautores. Exatamente, o encontro está minado por um lado, mas também o processo em si também está minado. Porque aqui podemos vir com cantigas de separação de poderes, não sei quantos, meus caros. Num país, chefe do Estado é chefe do Estado. Primeiro aspecto. 2, não há nenhum sistema judicial que se possa arrogar a qualidade de estar, imune à influência política. Não há. Tal como não há sistema judicial, apesar de ser um poder como tal, mas nas nossas condições, ainda estamos num processo de cultura deste Estado que a gente pretende que seja um Estado onde efetivamente a separação de poderes seja efetiva. Mas enquanto a disposição for esta, simplesmente nós temos um titular, no caso, estamos a falar do chefe do Estado, que tem prerrogativas para mexer os cordelinhos de todo o sistema estadual. É ele que nomeia o Procurador-Geral da República. Se o nomeia, está em condições de lhe dizer alguma coisa, dizer o que deve fazer, o que não deve fazer, dizer-lhe o que é oportuno fazer e aquilo que é inoportuno fazer. É minha opinião, posso estar equivocado. Igualmente, vemos que um outro poder, que é o caso da Assembleia da República, aqueles deputados, antes de irem lá defender a posição ou as posições que eles publicamente defendem na Assembleia da República, primeiro reúnem aonde? Na bancada deles lá, aonde? No partido lá, de onde o partido que eles representam. E quem que manda lá no partido que eles representam? É o presidente do partido. Quem é o presidente do partido? É o chefe do Estado. Ou seja, os deputados, antes de irem publicamente discutir algumas leis lá na Assembleia da República, primeiro reúne com o seu presidente, o presidente do partido pelo qual eles foram eleitos. E tendo em atenção aquela disciplina partidária que caracteriza, por caso, o Partido Frelimo, os deputados, quando vão para lá, já vão para lá com uma ideia preconcebida, uma ideia já com um determinado sentido este encontrado onde? Encontrado lá na reunião da bancada lá onde o chefe do Estado, que é o presidente do partido, tem uma grande influência. Portanto, isto de se dizer, não, o sistema judicial é uma coisa, não sei quanto, isso é o discurso de conveniência das pessoas que, por exemplo, gostariam de ver amanhã o presidente a chamar o Venâncio Mondlane e logo a seguir aparecesse lá o Ministério Público a pegar o Venâncio Mondlane na presidência ou a saída da presidência, tal como já aconteceu com o deputado Antônio Muxanga, que vestido ou revestido de
todas as imunidades. Como membro do Conselho de Estado. E deputado da Assembleia da República. Dupla imunidade. E dupla imunidade. Mesmo assim, foi possível o sistema que já precisava do Muxanga. Foi possível passar por cima disso tudo e meter o Muxanga na cadeia. Ficou o tempo que lá ficou, saiu. E por quê? O sentido de responsabilização é tênue ou nulo em certos aspectos. Nunca ouvimos dizer que alguém foi processado por ter detido um deputado sobre o qual existe, sobre o qual há uma capa de imunidade. Portanto, essa situação também é uma situação que o Ministério Público desnecessariamente criou, que tanto pode embaraçar o chefe do Estado, assim como pode embaraçar o próprio Venâncio e o próprio Ministério Público. Como? O Venâncio pode aterrar no aeroporto e, antes sequer de ir ao tal encontro preconizado, e ser detido. Aí o presidente da República até vai lavar as mãos, e a justificação que ela de dar qual é? É que há separação de poderes, mas efetivamente ele terá sido a isca. Segunda vertente é o presidente da República dar um sinal ao Ministério Público, dizer: senhores, parem lá com essas vossas coisas, não queiram estragar o que já está estragado. Por quê? É necessário termos atenção, o país não está bom. Isto que anda aqui, que somos dados a ver todos os dias, que às vezes, pejorativamente, algumas pessoas chamam aquilo de concentração de vândalos, de não sei quantos desocupados. Não nos iludamos. Há pouco tempo vimos a qualidade dos sujeitos que estão naquelas manifestações, não são marginais. Portanto, estes aspectos são aspectos que, mal administrados, podem nos levar a um banho de sangue desnecessário. E se isso acontecer, quem serão os culpados? É o próprio Ministério Público, é o próprio Presidente da República e outros órgãos com responsabilidades estatais acrescidas nestas matérias. Mas, Dr. Kumbane, está a dizer que o Ministério Público, ou melhor, o Presidente da República, pode mandar encostar o Ministério Público e mandar este não cumprir um mandato? É de lei isto? É possível acontecer? Não. Legalmente, claro que não. É por isso que eu coloco essa possibilidade de o Venâncio descer do avião e no minuto seguinte ser detido. Como também pode ser orientado o Ministério Público a não deter. Exatamente, para não executar. Por quê? Até aqui há uma coisa também, é que nós não sabemos se efetivamente há ou se não há um mandato de captura contra o Venâncio. Mas, fazendo a comparação em relação à matéria que levou à detenção de Cingano e a matéria que pesa contra o Venâncio Mondlane, é muito difícil concluir que não haja um mandato de captura guardado a algures à espera de ser executado. Até porque vêm sendo acusados pelo mesmo tipo legal de crime. Exatamente. Então, é aqui onde é preciso que as instituições do Estado democrático precisam de colocar na balança o que é que pesa mais. Eu defendia que o Ministério Público precipitou-se. Por quê? Porque, efetivamente, se ele não tivesse agido, atenção, se ele não tivesse agido, uma boa parte das pessoas nem sequer questionaria por que o Ministério Público não agiu. Por quê? Tal como eu sempre defendi, a questão das eleições é uma questão política. E estas manifestações todas têm um fundo político. E em questões políticas, qualquer autoridade precisa de ponderar. Então, neste caso concreto,
Não há, nos termos da lei, por isso que se propugna essa separação de poderes, havendo um mandato de captura, a coisa mais linear seria dizer que se execute. Mas depois, após a execução, as repercussões. E é aí onde poder-se, depois, mais tarde, vir-se a julgar os sujeitos, os intervenientes. Por que é que agiram de maneira imprudente num período daquele e numa matéria daquela natureza? Porque eu sempre reitero, nós, se administrarmos mal este processo, podemos vir a ter um banho de sangue nunca visto neste país, tirando a guerra dos 16 anos, que se diz ter custado a vida a mais de 1 milhão de pessoas. Tenhamos em atenção que durante as manifestações da semana passada, lá para trás, as pessoas já tinham começado a fazer caça às outras nas suas casas. Tinham começado a fazer caça aos familiares dos policiais. As pessoas já tinham começado a fazer caça aos secretários, no caso do Partido Frelimo, que tinham começado a... Vamos obedecer agora o nosso primeiro intervalo, onde poderemos, à volta, falar sobre quando e onde foi feito o levantamento dos prejuízos pelos quais o Ministério Público quer que o Estado seja ressarcido. Na nossa segunda parte poderemos debruçar sobre isto. Até já. Campanha promo de publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Estamos de volta à segunda parte do programa Estado de Direito e o nosso convidado é o advogado Damião Kumbane. Dr. Kumbane, relativamente a este processo, o Estado exige uma indenização no valor de 32 milhões. Pode-nos explicar como é que o Estado chega a este valor? Bem, talvez corrigir que o Estado é que é o beneficiário da indemnização. Quem a pede é o Ministério Público. Portanto, aqui não é ao Estado que a gente deve questionar como é que você, Estado, chegou a este valor. É ao Ministério Público que nos interessa questionar. Estes eventos que levam à instauração desses processos são eventos atuais, são eventos que estão em curso. Como é que o Ministério Público, perante um evento em curso, logrou ou conseguiu fazer o levantamento dos danos pelos quais foi a tribunal pedir uma indemnização a favor do Estado? E é aqui também onde nasce mais um problema. Tem a ver com o quanto ou o valor que o Ministério Público pede. 32 milhões de meticais. Estamos a falar de um valor inferior a 500 mil dólares. A questão é os danos que se reportam resultantes das manifestações. Será que só valem 32 milhões de meticais? Ou a coisa mais importante para o Ministério Público não é necessariamente a indemnização falada em nome do Estado, mas simplesmente um mecanismo, primeiro, de incriminação ao Venâncio, porque o que mais se precisa, no caso, não é necessariamente
o pagamento, mas sim a outra componente condenatória, aquela que, não sendo pública, mas todos os sinais indicam que é a parte que mais interessa. No atual cenário, acredito que o Ministério Público, ele ou quem mande nele, estaria muito mais tranquilo se pudesse pegar o Venâncio Mondlane, meter-lhe numa cadeia qualquer, arrumá-lo lá. Não necessariamente pela componente da indemnização, porque esse valor é muito para mim, é muito para si, mas não é bastante para compensar os danos que têm sido reportados. Por exemplo, eu tenho andado em muitos sítios, estradas, que é a parte que eu sempre lamentei, estão a ficar danificadas precocemente. Por conta das sim, manifestações e as queimaduras, de pneus, os pneus nas vias públicas. É tal como o próprio Mondlane aparecia há dias a apelar aos manifestantes para não se fazerem à rua. Igualmente, aqui havia uma grande necessidade para que aos mesmos se fizesse um apelo para que não incendiassem pneus nas vias públicas. Porque os pneus danificam e de que maneira as estradas. Agora, eu só usei isso como exemplo. A questão é, para reparar as estradas que foram danificadas, $500 mil ou 32 milhões cobre? Nem tão pouco. Nem tão pouco. E mais, esses inventos. Que isto ocorreu apenas, aliás, o pedido feito pelo Ministério Público é referente apenas à cidade de Maputo. E não cobre, acredito, o território nacional. Quando as manifestações ocorreram a nível nacional. Sim. E mais, mesmo a nível da cidade de Maputo, qual foi a comissão técnica que foi ao terreno para fazer o levantamento dos prejuízos? Quem é que compunha essa comissão técnica? Porque o Ministério Público, como tal, não tem capacidade para fazer esse levantamento, para se aferir, por exemplo, os danos ocorridos, por exemplo, no asfalto, os passeios. É preciso uma perícia. Uma perícia que daquelas consultorias que ao próprio Ministério Público, aliás, ou ao Estado, custaria talvez até $milhões para se fazer esse levantamento. Ou seja, o Ministério Público está a trazer aqui uma matéria também, um pedido, que também parece ter sido feito em cima do joelho, que não vai de maneira alguma ao encontro com aquilo que poderão efetivamente vir a ser os prejuízos finais causados. Vou falar só das entidades e dos bens públicos, instituições do Estado, nomeadamente, estou a falar, eu posso dar exemplo de viaturas. Quantas viaturas foram queimadas? Foram várias. Várias viaturas. Quantas sedes de instituições do Estado foram queimadas ou vandalizadas? Quantas artérias, cidades, quantos metros, quilômetros foram objeto de queimaduras por fogo, pneus, queima de pneus. É tanta coisa, portanto, o Ministério Público não pode vir a público fazer pedidos desta natureza sem ter feito sequer o levantamento, porque o pressuposto para um pedido de indemnização é fazer o levantamento dos prejuízos que efetivamente a entidade tiver sofrido, e não só fazer um cálculo aleatório que logo a partida vê-se que é um cálculo irrealista. Também, tal como dizia, a não ser que estes processos todos, o seu fundo seja tão simplesmente inibir o Venâncio Mondlane, ou assustar-lhe, ou criar condições para o travar. Mas se for uma questão mesmo de pretender que
os danos causados aos bens públicos sejam ressarcidos, então diria que o Ministério Público ainda está no mar alto, ainda precisará de nadar muito até chegar àquilo que são os prejuízos efetivamente provocados. E pode até não chegar a esses prejuízos, né, ao seu real valor, pode não chegar. Por quê? É uma diversidade de coisas, é uma diversidade de situações que estiveram aqui envolvidas. Mais do que isso também, é um outro aspecto que é necessário ter em conta, é que caberá ao próprio Ministério Público provar em sede própria que o Venâncio Mondlane mandou aqueles manifestantes cometerem aquelas infrações. Porque uma coisa é convocar as pessoas a uma manifestação, mas a indemnização que é pedida resulta de práticas criminosas que resultaram em quê? Em danos nos bens públicos. Ora, o cidadão ou o candidato Venâncio Mondlane simplesmente pediu às pessoas para se manifestarem. Lá a responsabilidade, principalmente a criminal, é de natureza individual. Mas, Dr. Kumbane, houve episódios, houve pedidos, houve situações onde ouvimos o candidato a incitar as pessoas à desobediência. Portanto, não se pode entender isto como uma incitação aos atos que foram praticados? Há pouco tempo, quando eu vinha para aqui, eu encontrei muitos grupos de estudantes, população nas ruas. Aquela gente está a fazer o quê? É desobediência aquilo. Porque aquela gente não obteve nenhuma autorização para fazer, mas, tal como eu pude aferir, não há nenhum dano ali. Por quê? Porque as pessoas efetivamente não estão nessas práticas. São outros, os propósitos são outros. Quando alguém sai da sua casa, vai à rua e pega uma pedrateira para uma viatura, não foi isso que... o apelo não foi no sentido de se ir à via pública para se causar danos, tanto nos bens públicos, assim como nos bens privados. O pressuposto não foi esse. E mais, nessa coisa de danos, de prejuízos que são causados, são questões muito complexas. A minha experiência de exercício de profissão manda-me falar, isso é muito receio, que há danos que são propositadamente provocados por quem os devia evitar. Eu não vou trazer aqui exemplos, mas numa das aparições minha na televisão eu dizia, quando éramos estudantes, nós participamos de uma manifestação em que propositadamente foram infiltrados agentes da polícia no nosso seio de estudantes. Nós fomos cautelosos, conseguimos neutralizar esses agentes da polícia. Conseguimos desarmá-los, infiltrados e armados. Para quê? Para provocarem distúrbios a partir de dentro dos manifestantes. Portanto, eu nesta coisa de partir os bens públicos ou privados, eu prefiro ser reservado. É complexo isto. É uma matéria complexa. Quem viveu a guerra dos 16 anos ou a guerra civil, eu a vivi, estava então. Há situações de ataques aparentes que, perseguidas as pegadas, iam dar casa de pessoas. Mas o que nós dizíamos é que ali foi atacada uma viatura, a Renama atacou uma viatura ali, não sei quantos. Mas depois a questão que se colocava é que, mas como é que a 150 metros de um posto de controle aquilo aconteceu? Algumas vezes são situações reais essas. Eu vivi aqueles 16 anos de guerra, 9 deles eu estive na zona de conflito. Falo com algum conhecimento de causa. Portanto, nessas coisas de
pretender-se frustrar o propósito das manifestações, pode haver muito jogo sujo ali. Muito jogo sujo. Tal como nunca ninguém se interessou em perseguir a veracidade relacionada com aqueles anúncios de que 3, 4 assaltantes foram mortos numa troca de tiros com a polícia. Nunca ninguém efetivamente se interessou em perseguir para aferir se efetivamente se estava em sede de uma troca de tiros ou simplesmente foi mesmo um propósito de se executar aquelas pessoas e o assunto terminar por aí. Eu quero acreditar que o colega é advogado, poderá ter vivido situações similares. Eu as vivi, já tive a oportunidade de representar ou de ser mandatário de pessoas que no final do dia concluiu-se que simplesmente tinham executado outras. Então, a partir desta experiência que eu tenho, então eu fico com algumas dificuldades para assacar todos aqueles atos de vandalismo a puros manifestantes saídos de casa para irem manifestar. E o que é que nos prova que dentre os manifestantes não havia gente com intenção de frustrar exatamente os intentos dos manifestantes. Dr. Kumbane, está a cogitar uma possibilidade de ter havido infiltrados dentro das manifestações por forma para que de forma propositada incitassem a violência, incitassem o vandalismo? Eu nem tenho dúvidas, quanto a isso não tenho dúvida. Aquelas imagens que começaram a aparecer no sábado, de pessoas que simplesmente rodeavam viaturas, era um grupo deles. Ora, quem usa a Avenida Júlio Engenheiro, prolongamento na lixeira de Ulene, de forma específica, tu vais encontrar ali moços que cobram as tais portagens. Um num sentido, o outro no outro sentido. É uma pessoa que vem te pedir para tu pagares. Mas aquelas imagens que nos foram dadas é um grupo que se organiza, enquanto uns abordam o condutor, há quem já está a partir o vidro lá na traseira. A questão é, essas pessoas, qual é o seu propósito? Então, há certo tipo de coisas que é preciso raciocinarmos, tal como não basta a gente dizer que o fulano morreu, a medicina legal obriga-nos que a gente apure. Morreu por qual motivo? E não é por acaso que, regra geral, as mortes fora do hospital, regra geral, devem serem objeto de autópsias. Há pessoas que matam outras, depois carregam, vão colocar na linha férrea. Há pessoas que matam outras, depois vão elas mesmas pendurar a pessoa numa corda para dar a entender que foi um suicídio. Há pessoas que pegam uma arma de fogo, disparam contra as outras e logo a seguir até coloca a arma numa posição para tentar dar a entender que a pessoa atirou contra ela própria. Portanto, são conjunturas que não devemos afastá-las numa situação desta natureza. Há de notar que os atos de vandalismo não aconteceram na primeira semana. Os atos de vandalismo apareceram quando parecia que as manifestações não tinham nenhum fim. Então é necessário que se encontre um mecanismo, uma forma de terminar. E o que é que aconteceu de facto? É que quando se começou a partir os bens dos privados, a sociedade levantou-se logo. Levantou-se logo para protestar que isso não pode, não sei isto, mas aquilo. E o que é que veio logo a seguir? Parou. Logo a seguir parou. E os manifestantes, até hoje que estamos a falar aqui, estão na rua. E não voltaram a partir. Então, é aqui onde é preciso questionar o que é que está a acontecer efetivamente.
aqueles manifestantes que estiveram, entre aspas, a partir carros, aqueles manifestantes que apareceram em muitos, como é que se diz? Em muitas filmagens, muitos vídeos, até hoje estão na rua, mas estranhamente já não estão a partir. Portanto, doutor Combane, voltando mesmo para o nosso tema, gostaríamos que explicasse a nós e ao povo moçambicano sobre este processo que vem sendo movido contra o candidato Venâncio Mondlane. Por sua vez, não teria o outro lado da moeda, não deveria haver o outro lado da moeda, onde o Ministério Público, de por si, procurasse, e como garante da legalidade, procurasse investigar e condenar ou levar à vara da justiça aos agentes que perpetraram estes episódios de ceifar a vida dos concidadãos moçambicanos? Aí está a trazer mais um elemento que, uma vez mais, coloca o Ministério Público numa situação, como é que se diz, calças ajustadas. Já são dezenas de pessoas que foram mortas por armas de fogo. Não vou dizer pela polícia, porque é provável, não sei quantos, mas tudo indica que são armas, são balas disparadas pela polícia. 60 por aí, se não estamos em erro. Aqueles dados que nos chegam, quanta coisa não acontece por este país fora que nem sequer é publicitado. Bom, esses são os dados Sim, oficiais. Dados oficiais. A questão é, estará o Ministério Público a trabalhar no sentido de apurar a responsabilização nesses casos de morte? Estará o Ministério Público a trabalhar no sentido de se apurar a responsabilização nas já mais de 100 feridos? Não. Não se conhece. Não se conhece nenhum processo. A única coisa que nós estamos a assistir são comunicados. Diversas entidades do governo aparecem. Regra geral, falam do malefício das manifestações, falam dos danos causados aos bens públicos e privados, falam das vítimas policiais das manifestações. Raramente aquelas pessoas que aparecem a falar em nome do governo falam das vítimas da polícia. Olha, sim, pessoas vitimadas pela polícia. Raramente. Não falam, não tocam nisso. Falam dos prejuízos materiais, falam daquilo que os polícias sofreram. Nós sabemos com exatidão quantos polícias estão feridos, quantos polícias estão acamados. Mas tem-se medo de dizer quantas pessoas foram mortas, vítimas da polícia, quantas pessoas foram feridas. Mesmo naqueles casos sobejamente reportados de pessoas que morreram nas suas casas, em que os polícias entraram nas casas das pessoas para regar pessoas com balas. Pouco ou nada se diz sobre isso. Portanto, é esta a justiça que nós, feliz ou infelizmente, temos. E não mais do que isso. Poderíamos dizer que estaríamos perante um Ministério Público parcial, que até podemos até chegar a cogitar um possível receio de responsabilizar o próprio Estado, por saber que poderá ter que responsabilizar este próprio Estado civilmente até. É que o Ministério Público, de facto, se quisesse fazer o seu trabalho com lisura, deveria estar a perseguir cada caso. Porque esses casos acontecem nas grandes cidades onde há procuradores, acontecem nos distritos onde há procuradores, nas povoações, nas localidades que estão sob jurisdição de uma procuradoria, de uma Cernic, de uma escola da polícia, de um comando. Portanto,
Mas tenho cá minhas dúvidas, porque mesmo nas comunicações que o Ministério Público tem feito, não se refere a este tipo de assuntos. Ouvimos numa das comunicações aí a falar-se de processos que foram instaurados por ilícitos eleitorais, mas estes relacionados com as mortes ou os assassinatos à volta das manifestações, o próprio Ministério Público parece que tem receio de abordar essas matérias. Então, a gente pergunta, estaremos perante um Ministério Público que se guie para aqueles ditames consagrados na Constituição e na lei, ou estaremos perante um Ministério Público que se guia de acordo com as emoções, as tendências, neste caso. Tal como dizíamos, o Ministério Público é uma magistratura hierarquizada, onde o chefe pode mandar, diferentemente do judicial, onde cada juiz é independente. O Ministério Público não é bem assim. O Ministério Público é uma magistratura hierarquizada. E a ordem superior hierárquica é cumprimento obrigatório. Exatamente. Quem é que está no topo? É o Procurador-Geral da República. E quem é que nomeia? É o Presidente da República. Quem é o Presidente da República? É o presidente de um dos partidos interessados na contenda. Então, é aqui onde tudo se mistura. E é aqui também onde nasce aquele debate que é atual, segundo o qual há uma necessidade de o chefe do Estado deixar de ser presidente do partido que lhe leva ao poder. O partido pode lhe levar ao poder, mas uma vez lá, é preciso que haja um estilo. Ele deve abdicar das tarefas partidárias para que, na qualidade de chefe de Estado, possa tratar todos os cidadãos de igual forma. Porque no atual cenário, como é que se distingue um presidente da República que é presidente do partido, que tem interesse direto nas eleições, de um presidente que deve ser presidente de todos? É muito complicado. Porque no final do dia, ele vai reunir com quem? Ele vai reunir exatamente com aquelas pessoas que querem estar na Assembleia da República por meio de quê? Por meio desta eleição que está sendo objeto de contestação. Portanto, aqui é preciso que efetivamente o Ministério Público se acautele sob o risco de ele servir como uma arma de arremesso dos partidos políticos e não necessariamente um defensor da Constituição e da legalidade, tal como consta da própria Constituição e da demais legislação sobre a matéria. De facto, assuntos bastante sérios. Dr. Kumban, mesmo para terminar, gostaria de deixar-nos com alguma recomendação, quiçá fosse até para o próprio Ministério Público, no âmbito da sua atuação, relativamente a este imbróglio todo em que o país se encontra? Neste preciso momento, já estamos perante fatos atuais, fatos que estão em curso. A única coisa seria, de facto, é preciso que o Ministério Público tenha em atenção o tipo de matérias que estão em causa. É preciso que o Ministério Público afira se para cada matéria é oportuno que seja mexida agora ou é preferível que se deixe para um pouco depois, visto que estamos em sede de matérias que não prescreve nem este ano nem próximo ano.
são matérias que, depois de tudo clarificado, poderiam ser conhecidas, sabendo-se quem é quem. Vamos lá colocar uma hipótese qualquer. Uma hipótese meramente acadêmica. Imaginemos, por exemplo, que se anula a recontagem, por exemplo, dos votos. É um exemplo. Depois venha-se a apurar que, efetivamente, o cidadão Venâncio Mondlane é que é o vencedor. Como é que fica o Ministério Público? Porque a luta dele tem esta componente, a recontagem, a tal, chamam de verdade eleitoral. No caso dele, nem colocam a possibilidade da anulação dos resultados, mas simplesmente, porque a anulação dos resultados, isso até acaba favorecendo partidos que foram, eles cobram que recontagem, parecem ter alguma convicção. Então, temos que ter alguma cautela nisso, sem descurar as suas funções. Mas eu sempre defendo que é necessário ver o tempo, a oportunidade de qualquer tomada de decisão. Uma decisão, por mais legal que seja, se for tomada fora do tempo, pode se tornar tão pernicioso quanto uma decisão ilegal. Neste caso, a atuação do Ministério Público, sendo legal, pode não ser oportuna devido ao tempo em que esses eventos têm lugar. Conjuntura. E sempre defendi, nunca defendi impunidades. Não. Nunca defendi a substituição da lei pelas vontades das pessoas. Mas a aplicação de qualquer lei deve sempre ter em conta o momento, o ambiente. É por isso que o próprio juiz, a lei, dá-lhe balizas de atuação. Quando diz aquele que matar o trem de forma voluntária vai ser condenado a 16 e 20 anos. E volta e meia, a gente encontra pessoas que foram condenadas abaixo até de 16 anos. Por quê? Porque, efetivamente, há situações concretas daquele caso específico, do circunstancialismo, que levam a que o juiz nem sequer consiga aplicar a pena mínima, que seria, nesse caso, de 16 anos. Estou a dar exemplo deste, podia dar exemplo de tantos outros crimes. Muito obrigado, Dr. Kumbane. Foi realmente uma aula de sapiência. Infelizmente, o nosso programa chega ao fim. Tivemos como convidado o Dr. Damião Kumbane, que juntos pudemos debruçar sobre o processo submetido pelo Ministério Público contra o candidato presidencial Venâncio Mondlane e as suas nuances e consequências deste mesmo processo. Aos telespectadores, agradecer pelo carinho e até uma próxima edição. Boa noite.